E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez estou na área para trazer para vocês uma questão comentada da Consulplan. Como eu tenho dito aqui todas as vezes, no momento atual é para você que vai fazer o TJ. Mas, a qualquer momento, de qualquer época que você conseguir essa questão e tiver um concurso feito pela Consulplan, ela vai ser útil, e mesmo que não seja da Consulplan, o assunto da questão e a forma de abordagem, ela é padrão. Olha aí, estou falando de um assunto que cai em todo o concurso, que é um assunto que envolve as relações lógico-semânticas do período composto. Então nós temos aí um fragmento que diz assim: outras vezes os jovens não usam o preservativo quando em relacionamentos estáveis, justificando que seu uso pode gerar desconfiança em relação à fidelidade do casal. Apesar de que no mundo, hoje, o uso de preservativo nas relações poderia significar uma prova de amor e proteção para com o outro. Aí eles grifaram apesar de que. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por, senão, embora, visto que, enquanto e com o propósito de. Olha, essa questão deste assunto, né? Quem leu, antes de me ouvir falar, é legal que você volte e espere, né, antes de me ouvir, a menos que eu tenha lido imediatamente, você tenha chegado à conclusão de qual é a resposta. Se não foi o caso, dá uma pausa aí, volta a questão, dê uma lidinha e veja o que você vai fazer. Muito bem. Então, olha só, não é só a Consulplan, a própria Fundação Carlos Chagas, que hoje, juntamente com a ESAF, são as duas bancas que têm uma cobrança um pouco mais puxada. Então, mesmo a Fundação Carlos Chagas, algumas provas do CESP, a CESGRAN Rio, a VUNESP, todas têm esse tipo de questão, de grifar uma conjunção e pedir que você enxergue qual outra serve para o lugar. Há determinadas questões que saber de cor não vai resolver. Pelo contrário, saber de cor é armadilha para você errar. E há outras como essa, que é assim, se eu sei uma lista de conjunções, eu acerto. Então, está grifado apesar de que. Se você olhar 5 opções, eu lamento te informar que você errou se você marcou a palavra enquanto. Sabe por quê? Porque a palavra enquanto indica tempo. Aliás, o enquanto indica um tempo paralelo. Enquanto eu estou aqui falando, você está do outro lado dormindo. São duas ações realizadas ao mesmo tempo. Um trouxa falando e o outro bobo dormindo aí também. Está pagando para dormir. Olha, professor, e daí o que tem a ver com enquanto? Pois é, aí é que está o detalhe. Olha a frase aí de novo. Quando você vê a frase, ela está dizendo assim, eles falaram que as pessoas não gostam de usar camisinha na sua relação estável, porque fala assim, pô, eu vou usar camisinha e a pessoa vai ficar desconfiada que eu não sou fiel. Ou eu estou pensando que ela está traindo com outra pessoa. Então, estou com medo de pegar alguma doença. Então, é o não usar. Aí ele fala assim, apesar de que o uso de preservativo poderia significar uma prova de amor. A expressão apesar de que, gente, ela é uma expressão que indica oposição. Quer dizer, eu não uso pensando que a pessoa vai pensar mal de mim, e apesar disso, ela poderia pensar o contrário. Eu é que não quero colocar nossa relação em risco. Porque se eu fiz uma coisa errada, eu estou te protegendo. Por exemplo, apesar dele ser muito rico, ele não gosta de gastar dinheiro com coisa alguma. Quer dizer, o cara é rico, mas não gasta. Apesar de estudar muito, eu não consigo entender a matéria. Quer dizer, eu estudo, mas eu sou tão burro que eu não aprendo. Então, a expressão apesar de que, ela é uma expressão que indica oposição. A palavra enquanto, que nós já vimos, não indica. Então, voltando aí na tela, eu estou te dizendo que a resposta não pode ser a letra D, nem a letra C. Porque a letra C, o visto que, indica causa. Visto que os negócios não andam muito bem, eu vou fechar a empresa. Quer dizer, eu vou fechar a empresa porque a grana não está entrando. Visto que ela seja uma pessoa muito bem sucedida, ela é uma pessoa convidada para muitos programas. Programa de televisão, viu, gente?
Falou de camisinha, falei em programa, você acha que é outra coisa. Quer dizer, ela está sendo convidada porque ela é bem-sucedida. Então eu tirei o visto que, tirei o enquanto. Está acertando? Então vamos ver se vai continuar acertando. Das 3 que sobraram, eu vou tirar a letra E. Porque com o propósito de não é uma oposição. Com o propósito de é um objetivo, é uma finalidade. Eu estou usando a camisinha com o propósito de me prevenir. Para me prevenir. Né, a fim de me prevenir. Então eu tenho uma conjunção de causa, eu tenho uma conjunção de finalidade, eu tenho uma conjunção de tempo, e estou procurando uma de oposição. E aí, olhando das 2 que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra B, o embora. Porque a palavra embora não é de eu ir embora, igual você está doido para eu ir, não. Embora é assim, embora ele seja muito rico, ele mora numa casa muito ruim. Tipo, ele é rico, mas mora mal. Então, o embora e o apesar de estabelecem relações de oposição. A resposta é a letra B. Sobrou o senão da letra A. Por exemplo, eu posso ter o senão separado, que não é o caso aí. Tipo, se não estudar, não vai passar. Caso não estude. Né? Então, ele não sabe nada, senão inglês. Tipo, ele não sabe nada a não ser inglês. Quer dizer, eu estou dizendo assim, ele tem algo que dá uma escapada, uma ressalva, mas não é uma oposição. Então, a oposição faz com que a resposta seja a letra B. Uma dica, se você for fazer esse concurso ou qualquer outro, procure na gramática as orações concessivas, ou a oração subordinada adverbial concessiva. Embora, apesar de, mesmo que, ainda que, conquanto, tem outras. Vai lá, dá uma olhadinha que você vai saber. Oração concessiva é a oração com ideia de oposição. A conjunção apesar de e a conjunção embora são conjunções concessivas. Tá bom? Vai estudando, vai perseverando. Se não, já era. E ó, use camisinha, tá? Até a próxima.